Vamos falar do Coringão, que é o que importa, é o que você gosta. Uma reflexão aqui sobre o Vozinha. O Vozinha que fechou o gol mais uma vez contra a seleção da Argentina. Eu não estou aqui para defender a contratação do Vozinha. Não estou mesmo. Mas a minha reflexão, sabe qual é? E eu conversei isso com uma fonte dentro do Corinthians. Passam-se os anos, mudam-se os executivos e os empresários que negociam no Corinthians são sempre os mesmos. Existe hoje no Corinthians e no futebol uma panela de empresários. Então, por exemplo, será que se fosse o André Cury que tivesse oferecido o Vozinha já não estava contratado? Será que se fosse o Bertolucci que tivesse oferecido o Vozinha já não estava contratado? Eu falo do Vozinha, mas quantos o Corinthians recusou? O Corinthians não quis o Eric Pulga, o Corinthians não quis o Carlos Vinícius, o Corinthians não quis... Enfim, quantos jogadores? Quantos jogadores? Fala para mim, hein? O Corinthians recusou. Tudo porque... E recusa de cara já. Não quero, não quero, não quero, não quero, não quero. Então, o Vozinha é uma reflexão que eu tenho que só serve de exemplo, né, para várias contratações que o Corinthians rejeitou. E aí, torcedor, tô trazendo aqui um corte atualizado cheio de notícias. Só que antes, se inscreve aí para dar aquela força. Ler depois de informações que eu dei e informações que você sabe, de jogadores que o Corinthians recusou. Por que recusou? Aí eu pergunto, será que se fosse os empresários que têm trânsito livre lá dentro do clube, esses jogadores hoje já não estariam contratados? Então o Vozinha é só uma reflexão ou só a ponta de um iceberg. Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Tô cansado de toda essa patifaria. Vamos seguir falando do Sport Clube Corinthians Paulista. Breno Bidon está indo para o Arsenal? Ó, lá fora, né, na imprensa inglesa, a informação é que ele é uma das prioridades do clube inglês no quesito contratações de janela, né, para essa janela do meio do ano agora que vai se abrir após a Copa do Mundo. Eu fui confirmar isso no Corinthians, porque o qual é a nossa opinião também é informação, tá? Então não deixe de assistir também. Ah, eu gosto só de informação. Então assista, porque vai ter sempre uma informação ou outra. Dentro do Corinthians me falaram o seguinte, Samir, a imprensa inglesa não costuma, né? Enfim, esse tipo de informação de contratação, eles não costumam blefar, não. O que deve estar acontecendo é que às vezes o jornalista lá está sabendo antes da proposta ser enviada. Então, assim, a proposta não chegou ao Corinthians, tá? Não houve a proposta ainda para o Corinthians, mas o Corinthians já está sonhando e acreditando que pode ser que jornalistas lá, né? Jornalistas lá já sabem da proposta antes da proposta oficial ser executada. Isso acontece. Aliás, eu mesmo falei com uma fonte. Por exemplo, o caso do Memphis, que eu vou falar daqui a pouco. Eu sei que o Corinthians não quer renovar e não vai renovar, e tem gente ainda que está dando aí, que está negociando, que está avançado, que fechou. Entendeu? É coisa que eu sei. Né? Às vezes o Corinthians ia mandar a proposta para o Memphis de 1.800.000, eu já sabia e o Memphis ainda não. Pô, Samir, aí você já é demais. Talvez você está assistindo, você não acredite nisso. Mas, cara, o jornalista, ele é isso, velho. É um comunicador, né? A gente tem a informação, ainda mais a gente que vive de informação nos bastidores. Isso aí não é arrogância da minha parte, nem soberba, é apenas a realidade, né? Ó, amanhã nós vamos fazer a proposta, mas não fala nada ainda. Ou então amanhã nós vamos fazer a proposta, pode dar, entendeu? Isso eu já cansei de fazer isso na minha carreira, já aconteceu muito. Então pode ser que seja isso, tá? E sinceramente eu torço para que seja. Torço para que o Arsenal faça uma proposta de 30 milhões de euros, porque eu acredito que o Bidon não vai fazer tanta falta, mas o dinheiro, os 30 milhões de euros hoje né, vão fazer muita falta. Os 30 milhões de euros hoje fazem mais falta do que o Bidon em campo, entendeu? Diferente, às vezes, que você tem um jogador ali que você fala, esse dinheiro não vai fazer tanta falta igual a presença dele no campo. Não estou falando que ele é ruim, só estou dizendo que 30 milhões de euros vai fazer muito mais falta, faz muito mais falta do que o Bidon em campo. Agora, essa é a minha opinião. Agora, qual é a nossa opinião?
Qual a sua opinião sobre isso? Não tem problema discordar. Você acha que você prefere 30 milhões de euros ou o Bidon? Comenta aqui embaixo. O que você achou, torcedor, desse corte? Não esqueça de se inscrever no canal para dar aquela força. Torcedor, o que você acha do Corinthians vender Breno Bidon? Deixe aí nos comentários. Eu acho uma péssima escolha, já que ele é um craque.